Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver. Nesse tutorial vamos continuar a nossa aventura pelos sistemas de comunicações usados com Arduino e companhia. Hoje eu vou falar sobre a comunicação em 2C, muito usada para a comunicação entre módulos. Então vamos lá? Vamos desvendar os seus segredos? Para começar, esse tipo de comunicação foi desenvolvida pela Philips lá em 1982. Hoje a Philips já virou a NXP, mas a comunicação em 2C continua firme por aí. Pronto, agora você já tem um culpado. Agora você já sabe para que reclamar caso sua comunicação em 2C pare de funcionar. Você pode dizer que essa é uma comunicação serial síncrona entre dois circuitos integrados, Integrated Circuits. Por isso em 2C. Acho que tá bom assim, não é mesmo? Pelo menos o nome você já sabe de onde surgiu. E não tem nada a ver com a corrente, potência, essas coisas de análise de circuitos. Vou começar mostrando como interligar o transmissor e o receptor. Sim, o primeiro passo é acertar as conexões. Então veja no diagrama que é muito simples. 2 fios para comunicação, mais o terra como referência e pronto. Não tem segredo. A primeira conexão é referenciada pela sigla SDA. É por ali que o dado vai transitar de forma serial. Sim, essa é uma comunicação serial como salientei antes. O dado é transmitido 1 bit de cada vez. Essa sigla pode ser interpretada como Serial Data. SDA é de data, que é o mesmo que dado em português. A segunda conexão é o clock, é referenciado pela sigla SCL. Claro, essa é uma comunicação síncrona, então tem que ter o clock que vai sincronizar tudo. Por isso, essa é uma comunicação segura e feita em alta velocidade para os padrões do Arduino, é claro. Essa sigla pode ser interpretada como Serial Clock. Aqui não tem dúvida alguma, não é mesmo? Aqui na comunicação em 2C também tem que configurar o número de bits, como foi feito na comunicação da serial 232. Esse será o comprimento de cada letrinha no formato ESC2. Mas tem um dado diferente, um dado especial, o dado do endereço. Isso mesmo, esse tipo de comunicação é diferente da comunicação serial. Ela poderá interligar mais de um módulo ao mesmo tempo. Então, cada módulo terá o seu endereço, e esse endereço poderá ter até 10 bits. E se tem clock, tem que configurar. Aqui também tem que acertar o clock da comunicação do transmissor e do receptor. Os dois têm que trabalharem no mesmo tic-tac. Na comunicação em 2C, o padrão é usar um clock de 400 kilobits por segundo. Veja que é uma comunicação pesada, 400 quilos. Como visto antes, o receptor e o transmissor têm que trabalhar em sincronismo. O transmissor tem que ter uma regra para indicar que ele vai começar a comunicação, vai mandar o dado. A comunicação inicia quando o sinal da conexão SDA, a conexão dos dados, transitar do nível alto para o nível baixo. Veja, muito parecido com a serial. Uma vez que o dado começa a ser transmitido, o clock também é disparado e o dado é transmitido em perfeito sincronismo. A comunicação termina quando o transmissor deixar de pulsar o sinal da conexão de dados, o SDA, e deixar essa conexão direto no nível alto. Assim, o receptor sabe exatamente quando uma transmissão começa e termina. Com a presença do clock, essa é uma comunicação bem mais rápida que a RS-232. Nesse tipo de comunicação, o transmissor pode estar conectado a mais de um receptor. O transmissor é quem comanda a comunicação. Ele é o mestre. Ele manda os dados para os outros receptores, que são chamados de escravos. Eles obedecem ao mestre. Essa é uma grande diferença em relação à serial. Colocar vários módulos em paralelo simplifica muito a fiação da aplicação. 2 fios interligam tudo e pronto. Claro que tem que ter o terra, mas o terra já estava lá mesmo. Mas será que muita gente pendurada na comunicação não vai dar problema? Sim, se não tivesse o mestre. Um cara para organizar tudo, um manda-chuva. Nesse caso só tem um mestre, normalmente o microcontrolador. Ele sabe para onde o dado tem que ser enviado, então ele manda junto com o dado o endereço do receptor. Nesse tipo de organização, o mestre é chamado de master, que é mestre mesmo em inglês. E todos os outros que obedecem, que estão ligados ao mestre, são chamados de slaves, que significa escravo em inglês. Então, para que todos trabalhem em sincronismo, o mestre, ao mandar o dado, também manda o endereço do escravo que deverá receber aquele dado. Cada um dos escravos tem o seu próprio endereço. Todos eles estão lá prontinhos para receber o dado, todos ansiosos. Então, a primeira coisa que o mestre faz ao iniciar uma transmissão é mandar o endereço na frente de tudo. Por exemplo, 68 em hexadecimal. E depois ele manda o dado. Então, todos os escravos vão receber aquela informação. Todos ficam muito agitados quando o dado surge na esquina, mas somente um deles vai receber a encomenda.
Você deve estar pensando, mas como que eu vou programar tudo isso? Eu tenho que configurar toda essa comunicação? Você não precisa se preocupar com a configuração. O Arduino já vem com o driver de configuração da comunicação I2C prontinha para você usar. Ele vai configurar toda a transmissão. O nome do driver é wire.h. É só incluir no início do programa e pronto. Veja na figura a inclusão do driver e a programação do endereço do escravo. Outros microcontroladores também têm seus drivers. Onde estão? Na internet, é claro. Hoje é tudo muito fácil. Veja agora alguns exemplos bem comuns de comunicação I2C com o Arduino. Um dos mais populares é a ligação do módulo I2C para display LCD. Usar a comunicação I2C facilita muito a interligação do display. Antes era uma espécie de comunicação paralela, fio para todo lado, e a gente sempre errava alguma coisa. Agora já tem um módulo que pode ser montado junto do display e você só conecta 3 fios da comunicação I2C e pronto. O display vai funcionar perfeitamente. Rápido lep de rasteiro. Claro que eu tenho um tutorial mostrando esse milagre. Ao ligar dessa forma, você ganha tempo e ganha mais pinos digitais para o seu projeto. E claro que os displays mais modernos já vêm com o módulo I2C montadinho. Outro exemplo é o acelerômetro e giroscópio. O módulo já é complicado. Imagina as informações a serem enviadas, valores cheios de bits, e devem ser atualizados muito rápidos. Então essa é a aplicação típica para a comunicação I2C. Um detalhe é o endereçamento. O fabricante, quando faz o módulo, ele já programa o endereço, mas deixa mais de uma alternativa e deixa pinos que selecionam as opções de endereço. Muitas vezes é só preencher com soldas ilhas de programação ou simplesmente ligar um dos pinos ao positivo ou ao terra. Isso vai depender de cada módulo. Nesse exemplo do acelerômetro, o fabricante deixa um pino no módulo para você alterar o endereço. Se o pino AD0 ficar desconectado, o endereço I2C do sensor é de 68 em hexadecimal. Conecte o pino do AD0 ao pino 3.3 V do Arduino e pronto, o endereço é alterado para 69 em hexadecimal. Essa mudança permite que você tenha 2 módulos MPU 6050 em um mesmo circuito. O importante aqui é você saber que os módulos podem ter mais de um endereço. Existem programas que podem rodar junto com o Arduino e que descobrem os endereços dos módulos I2C ligados no Arduino. Um dos mais populares é o I2C Scanner. Eu deixei um link na descrição onde você pode baixar e aprender como usar. O seu trabalho vai ser rodar o programinha no Arduino antes de completar o seu programa. O programinha descobre os endereços dos módulos ligados no Arduino e você continua o seu programa tranquilamente, sabendo onde os seus escravos estão. Um detalhe importante é que a comunicação do tipo I2C é para pequenas distâncias. A ideia é facilitar a comunicação entre módulos, não entre máquinas. A distância máxima entre os módulos é de 1 metro. Então ela é usada para comunicação entre circuitos integrados montados na mesma placa do Arduino ou bem próximo dela. Pronto, isso é tudo sobre a comunicação I2C. Tudo para você trabalhar tranquilamente ligando seus módulos I2C e sabendo o que está fazendo. Mas essa série não termina aqui. Tem a comunicação SPI. Mas isso fica para o próximo tutorial. Até lá! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva. E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like. E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!